Olá, gente. É com muita alegria que iniciamos, né, um novo conteúdo. A gente vai agora adentrar um pouco, né, nos gêneros textuais e pegaremos hoje o poema, né, esse gênero textual, né, como um modo, né, de entrada nos estudos dos gêneros textuais. Antes, eu queria explicar um pouquinho para quem tem alguma dúvida, alguma dificuldade, que os gêneros textuais são formas, não é? De veiculação de discursos, não é? De várias naturezas. Eu posso, por exemplo, utilizar uma receita de bolo, então, que vai lançar a mão de uma linguagem instrucional, né? Em que serve ali para instruir a pessoa a fazer um bolo. A bula de remédio, a como tomar o remédio, a letra de música é um outro gênero textual, a tirinha é um outro gênero textual. Mas a gente vai agora ver o poema. Inicialmente a gente vai ver o poema, tá certo? E antes de a gente começar, eu queria ler para vocês aqui os objetivos de aprendizagem dessa aula, que inicialmente é reconhecer o gênero textual poema, é você, ao se deparar, né, num texto, num livro, num livro didático, né, você dizer e reconhecer isso aqui é um poema, e é distinguir conceitualmente o que é poesia e o que é poema. Né? São as mesmas coisas? São diferentes? No que se diferem? Né? Então a gente vai ver isso também. E o terceiro objetivo é estimular o hábito da leitura do gênero poema, né? Por fruição, ou seja, por prazer. Não porque o professor está pedindo que você leia, mas que você possa ler um poema, assim como você lê uma tutorial para usar o seu celular que você acabou de comprar. Tá? Que vamos concordar que muitos de nós não lemos esses manuais, essas tutoriais. A gente se habituou muito, né? Quando a gente tem muita dificuldade, é ir lá para o YouTube e pescar algum vídeo que em 2 minutos, em pouco tempo, nos diga, nos ensine como proceder. Tá? Então, olha só, as habilidades que a gente pretende aqui, né, colocar em prática, é identificar elementos que caracterizam o discurso poético quanto à forma e conteúdo, versos, você saber o que são versos, o que são estrofes, rimas, ritmo, aliterações, assonâncias, figuras de linguagem, etc. O outro é reconhecer e fazer a distinção entre eu lírico e poeta em textos poéticos. Porque tem gente que acha que muitas vezes aquela voz do poema ali é o poeta que está falando. Na verdade, o poeta escreveu, mas a voz não é do eu lírico. No caso da poesia, a gente usa eu lírico. Se fosse uma ficção, uma prosa, a gente usa personagem. Tá? Mas a poesia a gente chama de eu lírico. E aí temos aqui uma outra terceira habilidade, que é identificar, analisar imagens poéticas que contribuem para a construção de sentidos no texto. Ok? Então, olha só, nós temos outra aqui, perceber a sonoridade de rimas, aliterações e outros recursos gráficos, linguísticos e estilísticos utilizados em poemas. É claro, não é, gente, que a gente não vai ver tudo isso só nessa aula, mas essa aqui é uma primeira parte, não é, em que a gente vai começar a ingressar, digamos, nessa viagem, não é, que é a literatura, o que é poesia. Uma vez eu perguntei a um colega crítico literário, Cristiano Aguiar, o que era literatura. E aí ele lançou mão de uma frase do Manuel Bandeira. Literatura é um texto, não é, em estado de alumbramento. Ou seja, a partir do momento que eu leio o texto e fico ali, não é, perplexo, abismado, chocado, pensativo, reflexivo, aquele texto muda a minha maneira de enxergar as coisas, a minha maneira, o meu modo de ver as coisas. Eu não serei aquela pessoa que eu era antes de ler aquele texto.
Então, a poesia, a literatura, o texto literário, ela tem essa capacidade de atravessar o ser humano, de fazer coisas que outros textos não têm. Por quê? Porque da seara do artístico, né? É do campo artístico isso. Então vamos lá. O que é poesia? Grosso modo, se alguém me perguntar, ou se alguém perguntar a você o que é poesia, vamos pensar que poesia ela está presente em qualquer coisa, em qualquer lugar, nas coisas muitas vezes mais triviais, mais simples do cotidiano, né? A poesia pode estar na onda do mar, pode estar na paisagem, ela pode estar numa cena urbana, em que você só vê concreto, em que você só vê o cinza, e você vê ali no meio daquele concreto brotar uma árvore, ela quebrar, né? ela destruir a calçada num sinal muito claro de rebeldia, de que ela quer sobreviver. A gente pode ver poesia nisso. Tá? A poesia ela não está associada apenas ao texto, a um formato, mas ela está também atrelada a comportamentos, a maneiras de ser, de agir. Tá? Agora, se você me pergunta o que é um poema, o que é poema? Aí sim, o poema é uma forma, digamos, é um formato, né? Ele tem um formato. Existem diversos tipos de poemas, que mais à frente a gente vai estudar. Mas, grosso modo, o poema é um pequeno texto, pode ser longo também, mas em que eu aprisiono essa poesia a que eu me referi, que eu posso encontrá-la em qualquer lugar, mas aí é como se eu engarrafasse, né? Como se eu pegasse uma bebida preciosa, né? E colocasse dentro de uma garrafa e colocasse à disposição, né? A prateleira. Então, o poema é isso, tá? Grosso modo, vamos entender melhor. Então aqui, olha, o soneto de fidelidade, não é, do Vinícius de Moraes, que inicialmente ele é um poeta simbolista, né, do simbolismo brasileiro. É uma forma fixa, né, um soneto decassílabo. Se você for contar aí, cada verso desse, ou seja, cada linha dessa tem 10 sílabas poéticas, tá? E observe que esse texto é organizado, né, em estrofes, 2 estrofes, que são 2 quartetos inicialmente, e 2 tercetos para finalizar. Ele também é metrificado e ele é rimado, ok? Então é uma forma fixa. Veja, os versos eles aí foram organizados, como vocês perceberam, a partir de uma forma clássica, como eu disse, o soneto, que se constitui em 4 estrofes, as 2 primeiras com 4 versos e as 2 últimas com 3 versos. O tema aí, né, eu não preciso dizer, o tema abordado foi o amor, né? É o amor. É um assunto que não perde a validade, que não oxida, que não enferruja, está sempre atual, né? As pessoas estão sempre falando de amor. E nesse caso específico, o Vinícius Moraes, ele compôs em homenagem à sua primeira esposa. É bom que se diga que o Vinícius de Moraes, como eu já tinha relatado antes, é um cara extremamente boêmio, né? Então, chegava muito tarde em casa, e isso cria muitas vezes um relacionamento conturbado e passou depois a ter, né, esposas, né, sucessivas aí. Então, olha só. Eu quero trazer para vocês agora um outro poema, que é de um escritor pernambucano, Manuel Bandeira, né, um escritor que ele também é simbolista, assim como o Vinícius de Moraes, mas que é porque na época tinha uma guerrinha, né? Tinha umas escolas literárias. Naquela época tinha o simbolismo e o parnasianismo. E o parnasianismo ele queria que só considerava, só validava os textos que eram escritos dentro de um rigor poético, né? E aí ele fez, ironicamente, os sapos, que é exatamente para desconstruir essa ideia de que para ser poesia tem que se escrever dentro de um rigor necessário. Não é? Que muitas vezes não é o caso. Você pode utilizar dessa subversão, ou seja, dessa desobediência ao rigor, né? E ser criativo, né? E ser extremamente poético. Então os sapos começa assim, olha só. Enfunando os papos, enchendo, né, os papos de ar, saem da penumbra, saem da sombra,
aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Não é? Então, são sapos agora que ficam deslumbrados, ficam metidos, ficam envaidecidos. Eles querem agora aparecer, porque a luz os está iluminando. E ele diz, em ronco que a terra berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra. E os outros dizem, não foi, foi, não foi. Veja que ele brinca, né, com essa forma, né, da linguagem do sapo, né, que a gente chama aqui de onomatopeia. Né? Olha, meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. É como se fossem sapos dentro da lagoa ali, né, eles se comunicando. E essa brincadeira que ele faz, ele está se referindo aos poetas parnasianos. Os sapos, na verdade, são os poetas parnasianos. É como se ele dissesse assim, olha, o ronco que a terra, né, berra o sapo-boi, ou seja, berra ali o sapo mestre, né, o poeta mais importante ali, e diz, meu pai foi à guerra. Né? Então ele está se vangloriando. E aí o outro diz, não foi. Aí vem outro e diz, foi. E aí outro diz, não foi. E eles ficam nessa discussão inútil. Porque o que é que tem de deslumbrante nisso? Né? E aí ele continua. O sapo tanoeiro porque aí ele faz uma brincadeira, porque tanoeiro vem de tonel. Então é aquele que faz o tonel. E o tonel, se você bate no tonel, ele faz um barulho, não é? Então ele quis fazer essa referência entre o sapo tanoeiro e o sapo barulhento. Parnasiano aguado. Ele faz barulho, mas a poesia dele é uma poesia aguada. Então, o sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Significa que tem uma martelada, tem uma métrica, né? Tem uma coisa que é aquela coisa ali constante, dentro daquele tempo. Então ele está brincando com isso. Aí ele diz, vede como primo em comer os hiatos. Ou seja, observe como eu sou muito preocupado, não é? Muito zeloso em não mostrar aqui os hiatos. Os hiatos, né, no estudo da gramática, são aqueles espaços, né, entre uma palavra e outra. E na concepção parnasiana, eles não admitiam ter espaços, né, essas brechas na leitura, as brechas do poema. Então, eles comiam os hiatos, eles subtraíam esses hiatos, e o poema ficava como se fosse uma música, né, uma coisa só. O texto ficava como uma coisa só. Então ele diz, olha, vede como primo em comer os hiatos. Que arte! E nunca rimo os termos cognatos. Né? Os termos cognatos são aqueles de mesmo sentido, não é? De mesmo significado, ok? Ele diz, o meu verso é bom, frumento sem joio. Ou seja, não tem impureza. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzi sem danos a formas, a forma. Não é? Olha que o 50 aí está escrito ainda com trema. Por quê? Porque naquela época, né, o trema ainda não havia sido abolido da nossa gramática. Então, eu preservei o poema da forma como ele escreveu lá no início do século XX. Tá bom? E aí ele diz, clame a saparia. A saparia são os poetas parnasianos. Clame a saparia em críticas céticas. Críticas céticas são aquelas críticas descrentes, né? Aquelas pessoas que estão sempre para criticar os outros, estão sempre para desconfiar dos outros, eles estão sempre incrédulos em relação aos outros. E, no caso aí, estavam sempre incrédulos à poesia que não era poesia feita por eles. Por isso que ele diz, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Aí ele diz, urra ao sapo-boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatutário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe,
falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita verte a sombra imensa. Lá fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Então vocês percebem aí o tempo todo, né, que o poeta está sendo irônico, né, debochando, né, dessa forma poética que sempre leva em conta a métrica, né, a martelada do ferreiro, né, aquela coisa, né, sempre ali pronta, sempre pelo relógio, né, sempre contada, bem contada. Então, ele faz uma crítica e subverte. E veja que o texto é extremamente rico de figuras de linguagem, que é um assunto que a gente vai vivenciar mais à frente, mas ele é extremamente rico de musicalidade, assaltando sempre, né, essa referência à relação dos sapos numa lagoa. E aí o poema é esse deboche, né, com os poetas parnasianos. Ok? Bem, gente, por hoje é só. Eu quero agradecer demais essa presença, né, de todos aqui, aqueles que podem e que estão acompanhando essas aulas. Bem, gente, por hoje é só e aproveitem bastante. A minha sugestão é que vocês pesquisem mais sobre o gênero poema, sobre o que é poesia, sobre o que é literatura, porque a partir de agora sobre essas águas, né, que a gente vai navegar e dessa fonte que a gente vai beber, tá? Porque a poesia, o poema, a literatura, ela seguramente torna a vida da gente muito mais suave, né? Especialmente diante dos tempos duros, né, que a gente atravessa. Desejo a todos bons estudos, né, que você converse com a sua professora, converse com o seu professor, se inteire melhor sobre esse gênero textual, não é, tão rico, tão interessante que é o poema. E até o próximo encontro, né, quando iremos nos aprofundar mais sobre a literatura, sobre a poesia, especialmente sobre o que vem a ser o poema. E para conhecer mais e para saber mais sobre esse gênero, só lendo, né? É preciso ler. Vocês perceberam o tempo todo aqui que eu recorri aos recursos da sinalização, os recursos da pontuação. Foi um conteúdo que a gente estudou, né, anteriormente, nos encontros passados. E esses estudos, eles irão subsidiar a nossa entrada, né, nesse universo o tempo todo, de maneira permanente. Tá? Então isso a gente vai conhecer melhor nas próximas aulas, nas próximas videoaulas. Então, até lá, se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel. Sucesso a todos, sucesso a todas.